Olá, continuando a questão, a matéria metais, nós vamos falar sobre ferro e aço. Então o ferro é o metal aí, o mais utilizado na construção civil. Como eu disse anteriormente, a gente consegue vencer grandes vãos, grandes vazios de uma ponta a outra de parede, vamos dizer assim, com um elemento mais fino, mais leve do que um concreto armado, né? Concreto protendido, ele chega a ter as mesmas características da estrutura metálica. Então nós temos elevada resistência e temos essa grande vantagem aí de estruturas mais delgadas, ou seja, diminui o peso próprio da estrutura e consigo vencer grandes vãos. Então por isso que eu tenho estrutura metálica em galpões, hipermercados, que eu tenho grandes vãos de abertura entre um pilar e o outro, né? O ferro obtido aí desses minérios, né, os carbonatos, os óxidos, os sulfetos, através das piritas, sideritas, magnetitas, hematitas. Esse é o minério extraído que dele consegue-se a extração. Um esquema aqui, né, um ilustrativo de como é isso, esse processo, né? Nós temos os altos fornos, né, que são eles que fazem essa separação através do calor, né, e dos pontos de fusão de cada material. Ferro gusa ou ferro bruto é o ferro da primeira fusão, né? Então ele é obtido diretamente do alto forno, ele tem aí um teor, possui um alto teor de carbono, então ele é bem quebradiço e é impuro. E ele vai para um processo. Desse ferro gusa é que se originam todos os tipos de aço. Então tem o ASTM36, o 572, o 1025, o 1020, né? Cada tipo de metal, cada tipo de ferro ou aço, um para construção civil, para estrutura, o outro para a indústria automobilística, para fabricação de veículos, entre outros, né? Nós temos também o ferro fundido. O ferro fundido era um material muito utilizado, né? Chamado de fofo, né? Ferro fundido fofo. As tubulações de água potável, né, eram com esse tipo de material, mas ele acumula com o tempo resíduos, ele reage, né, com o cloro, há um entupimento, há uma corrosão muito rápida desse material e também foi substituído hoje pelo PVC, né? Então o PVC, geralmente o PVC marrom, hoje também temos o PEX, nós vamos estar falando isso em polímeros, substituiu o ferro fundido, mas edificações antigas ainda pode ter alguma tubulação de ferro fundido como instalação hidráulica ainda, ou até mesmo no esgoto, né? Como a manilha, né? A manilha cerâmica também tinha o ferro fundido, tá? O aço, né? O aço é o ferro com adição de carbono. Então você tem lá, conforme o percentual de carbono, você vai ter um aço doce, que é com a peça estrutural prego, um ultra doce, né? Um semiduro, que é para trilhos, e aí cada qual tem a adição de carbono, que deixa ele mais rígido, e ele vai sendo direcionado para um tipo de indústria, né? Para aquele tipo de caso aqui, ferramentas, peças especiais ou estrutura, né? A aciaria é a unidade, né, de uma usina siderúrgica onde as máquinas e equipamentos estão voltados para transformar o ferro gusa em diferentes tipos de aço, como eu disse, né? Ou aço naval, automobilístico, aeronáutico, da construção civil, né? O aço, nós temos aí a hexagonal, quadrado, perfil I, perfil W, perfil H, isso na construção civil. Nós temos as barras de aço nervurada, que são as barras que a gente utiliza lá para a construção do concreto armado, as armaduras do concreto armado, né? Como aço estrutural, nós temos o aço carbono, que é esse aço que eu acabei de dizer para vocês, que pode ser lá a estrutura, pode ser o da armadura do concreto armado.
nós temos o aço Cortem, né, ou patinável, e o aço galvanizado, né? A diferença entre eles está no tratamento de anticorrosivo deles. Então, o carbono, eu vou utilizar uma pintura, né, para isso, ou um outro sistema. O Cosacor, que seriam tudo marcas registradas, Niacor, Cosacor, entre outros aí, né, que é o aço Cortem, eu provoco uma oxidação controlada, ou seja, eu faço com que ele fique sim com uma camada de ferrugem, vamos dizer assim, que essa camada vai ser a sua proteção. Então eu não vou pintar esse aço, mas essa camada de oxidação eu tenho que mantê-la. Então, se for um ambiente que não chove tanto, eu vou ter que umedecer aquela estrutura para eu poder fazer essa oxidação ficar sempre permanente e vai proteger meu aço. E a galvanização nós já falamos. O exemplo do gesso, da estrutura para gesso, né? O aço, os perfis galvanizados, para que a gente faça uma estrutura em gesso ou em placa cimentícia, é possível. Aqui é o aço, uma estrutura em aço normal, né? Pode ver os grandes vãos com vigas, são treliças no caso aqui, mas as vigas podemos ver que são esbeltas, né? Não são tão altas. Aqui são os perfis que eu falei, o perfil I, perfil H, perfil W. É dessa forma que é vendido, né, na indústria do aço, né? O aço Cortem, Cosacor ou platinável, né, que eu falei para vocês, né? Então ele tem essa questão desse cobreado da oxidação, ele é bonito arquitetonicamente, mas nós temos que se é um lugar que não chove muito, fazendo essa oxidação, uma manutenção nessa oxidação, né? Isso daí veio da indústria ferroviária, que eles queriam ter uns vagões mais resistentes, né? Foi daí que surgiu esse tipo de aço e acabou migrando para a construção civil. O aço patinável, né? Como eu disse, aqui nós temos aí a descrição do que eu falei sucintamente. E de uma maneira ilustrativa é isso. Quando a gente provoca a oxidação, nós temos aí a figura do lado esquerdo, né? Que é o aço patinável. Então ele é por completo, ele é homogêneo essa proteção. Quando a gente não tem um aço comum, quando tem o contato com a umidade, ele cria esses pontos de oxidação. Isso vai fragilizando a estrutura e pode provocar fissuras, né? E a perda de seções, que vai diminuindo a capacidade portante dessa estrutura, como eu já havia dito, né? Que exemplo de alguns monumentos, né? Na Praça do Nordestino, um monumento ao nordestino, né? Um chapéu de cangaceiro com esse tipo de aço. O outro monumento ali se eu não me engano, é nos Estados Unidos, aquele monumento. Aqui é uma estrutura com esse aço patinável, né? Então, isso não é uma pintura, é a oxidação controlada e feita de maneira projetada, né? Que ela forma como se fosse uma pintura, tal, e gera essa proteção na estrutura. Mas um detalhe, né? Esse aço ele não resiste, não tem resistência ao fogo. Eu teria que estar trabalhando com outro aço, com uma pintura intumescente, com algo nesse sentido, tá? Que é o que nós vamos falar na próxima aula aí, do aço galvanizado, entre outros, e das formas de proteção aí das estruturas metálicas.